Voltamos aqui com o episódio 7 do anime Ugly Mug Epic Fighter, que tem o protagonista mais feio da história. Esse aqui é o episódio 7. Se você perdeu toda a história, eu vou deixar linkado o episódio 1 para você ambientalizar e conseguir acompanhar toda essa história. A gente retorna antes de ir para a diversão no cassino, com Seiji falando para Reese confiar nos seus companheiros. A Seika tá seguindo o dono do cassino com seu passe Premium Gold na mão. O gerente pergunta quanto ela quer jogar hoje. No caminho que eles estão indo para a sala VIP Premium Master, o dono do cassino fica sondando quanto eles trouxeram de dinheiro para jogar e tem um capanga que fica anotando cada informação. Só que isso e nem nada escapa dos olhos de Deus absolutamente horrível do protagonista. Ele já tá vigiando tudo que tá acontecendo ali. O gerente pergunta se o protagonista tem dinheiro, só que ele não tem nada. Depois pergunta o quão forte ele é e por volta de que nível ele tá. E eles ficam trocando perguntas sem respostas. Afinal, tudo é uma armadilha do gerente pra tentar pegar alguma mentira do protagonista, porque ele não pode mentir, porque senão o dono do cassino iria perceber. E a solução é ficar dando respostas evasivas. Então o gerente pergunta: qual é teu nível? Ele responde: que nível tu acha que eu tô? E fica nisso, até que ele pergunta se ele tá no nível mais ou menos no 70 e o protagonista responde que é mais ou menos por isso. E todas essas informações estão sendo devidamente anotadas. E depois de pegar essas informações, um funcionário alerta o gerente sobre um tal de número 68. E por conta desse número 68, o gerente se retira e deixa a Seika ali com o garçom, que é o funcionário que tá responsável ali por fazer a Seika jogar e tá vendo o melhor jogo pra ela. Nessa hora, o gerente passa acompanhando um outro cara muito feio. O protagonista pensa que parece o antigo chefe do mundo original dele, e na prancheta de informações desse cara tá escrito plano de libertação. E o gerente está com um sorriso cachorro, como se tivesse concluído o seu plano. Enquanto isso, a Seika tá descobrindo sobre o jogo Baccarat e indagando com a graça do jogo. Afinal, o plano é passar o maior tempo possível sem gastar dinheiro no cassino. A Seika ela fica se passando de rica, snob e mimada, enquanto o protagonista simula uma dor de barriga para poder sondar o local completo. Ele adentra as profundezas do cassino, apaga um segurança e se transforma num morcego para poder continuar a sua pesquisa de forma stealth. O protagonista se infiltra onde o gerente está e usa uma habilidade para poder ficar visualizando a Seika de longa distância. E eu não sei você, mas tem alguns personagens que adorariam ter esse poder aí, né? O gerente para na frente de uma estátua e começa a agradecer os seus pais, dizendo que tá tudo indo de acordo com o seu plano. Somos puxados nesse momento para a história desse gerente. Os seus pais ensinaram que nem tudo na vida era dinheiro, que tem coisas mais importantes. Até aí tudo bem. Só que por conta desse viés, eles não cederam ao sistema. E os ricos gananciosos acabaram atacando os pais desse cara. Obviamente, esse gerente ele ficou tomado por vingança. E demorou anos para ele conseguir concluir essa vingança. E após isso ele ficou sem propósito e quando estava prestes a tirar sua própria vida, porque ele já concluiu a missão e estava vivendo num vazio, ele recebe a oportunidade de renascer no Isekai. Ele caiu de cabeça nisso. O problema é que, de novo, ele caiu num mundo podre e injusto. E a missão que ele se deu é purificar a alma das pessoas corrompidas pelo dinheiro com uma morte dolorosa. E depois dessa conveniente revelação, o garçom que estava acompanhando a Seika chega aonde o gerente está e fala que ela não está satisfeita e que está prestes a ir embora. O gerente diz que a Seika está evitando apostas altas, que ela ainda está com medo e manda cumprirem o protocolo de número 13, que deve ser alguma coisa como começar baixo para a pessoa se viciar. Ele pergunta se os dois compreendem o plano, só que um deles estava nervoso e mente falando que sabia. Só que mal sabia ele que o gerente é imune a mentiras e ele transforma o cara em uma múmia e chama um ser que estava ali no oculto para descartar o lixo que esse cara virou. O gerente pergunta pro cara que sobrou, que é o garçom que estava atendendo a Seika, se ele entendeu o plano. E nervoso ele explica o plano, que é deixar a Seika vencer, sentir o gosto das apostas para depois dar a rasteira de vez. O gerente ficou orgulhoso de ter criado um CLT obediente e que aprende rápido. O protagonista conseguiu coletar as informações que ele queria. O objetivo do gerente, que é punir os ricos, e os seus poderes, que é detectar a morte e mumificar os mentirosos. E a Seika, bem, ela caiu no plano e já tá jogando alto e colecionando vitória. Ela conseguiu 6 vitórias consecutivas e acumulou um total de 2 milhões de dinheirinho. Enquanto a Seika vence, o protagonista tá no mundo da lua, analisando tudo que tá acontecendo. E a Seika, ela continua apostando alto. E nessa hora o gerente chega elogiando a pessoa de sorte que
ela é, e propõe um jogo adaptado para Seika, chamada Coliseu. Eles descem até o subterrâneo do cassino para assistirem batalhas de monstros. O protagonista diz nunca ter visto feras mágicas iguais àquelas. O gerente diz que são monstros sintetizados no cassino, que são criaturas únicas, e pergunta se a Seika quer jogar. O protagonista entende a situação inteira e joga um verde, falando que queria mostrar muito isso pro Seiji. O gerente lembra desse nome, é o amigo rico que a Seika mencionou, e a Seika diz que vai se retirar e comunicar isso com o Seiji, né? Chamar o Seiji também para ver. O gerente diz para eles voltarem com o Seiji, que ele estaria esperando, e no elevador de volta, o garçom louro ele tomou um murro no rosto. Seika pergunta o que aconteceu, mas como ele não pode falar que foi o chefe que bateu nele, ele inventa uma desculpa qualquer. Nessa hora, a Seika ignora tudo que foi dito para ela. Ela cura esse garçom e ainda revela ser uma grande maga para ele. Só que o rosto desse cara, ele não tá muito feliz porque foi curado não. Seika diz que tá indo trocar as fichas, e nessa hora o garçom diz para ela fugir e nunca mais voltar. O garçom conta tudo sobre o seu chefe, que é do mal e que não gosta do emprego que ele tá e que tá com medo de morrer. O protagonista, em sua honrosa sabedoria, diz pro garçom também fugir, mas ele diz que não pode e diz que tem uma saída nos fundos para eles poderem fugir. Ele tem esperança que eles sejam os heróis que vão expor as atrocidades que tem por trás desse cassino. E nessa hora aparece um brilho. É o Seiji já transformado, pronto para ação, na forma de herói tão aguardada pelo garçom. A Reese está do lado dele com uma cara de quem não tá curtindo nada essa situação. O garçom chega a chorar de felicidade por ver o herói e alerta o herói sobre os poderes de detectar mentiras do gerente. O garçom avisa no cassino que tem uma invasão de monstros e remove todos os civis da área. Só que antes do elevador pro subsolo, Seika surge na sua forma angelical e diz ser a Santa do Sol, El Carone, e diz que vai ajudar no combate do mal ali. Os dois heróis formam uma aliança, e nessa hora uma terceira transformada chega. É a Reese numa forma capirótica que tem o poder de criar arma. Ela tá ali também para ajudar e criar arma para os outros heróis do grupo. Todos se conhecem, mas ninguém ali revela quem que é e ninguém consegue desvendar que é o próprio grupo deles que tá ali. E esse grupo, eles pegam o elevador e descem pro combate. Mas antes, o protagonista pergunta ao garçom se o cassino é fechado com o governo local, porque só assim ele teria como operar naquele lugar. O protagonista fala pro garçom arrumar provas para ele poder expor o cassino e acabar com o mal pela raiz. Ele deixa essa missão pro garçom e o grupo desce pro subsolo pra batalha. O protagonista diz para deixar o gerente com ele, isso porque ele não quer que o Seiji, que é uma pessoa boa, enfrente uma pessoa tão maligna como o gerente. E bem, o episódio 7 se encerra aqui. Ao adentrarem o Coliseu que existe embaixo do cassino, o gerente está mumificando um CLT incompetente e chama as suas feras para combaterem os heróis. E o show tá pronto para começar. Depois que a gente pula a abertura para rapidamente ver o que vai acontecer, voltamos com uma revelação interessante. Quando o gerente mumifica uma pessoa, ele também rouba as habilidades dela. Ou seja, tudo que ele botou na aba de descrição é roubado. E ele acabou de sugar o poder de cura de um dos funcionários dele. Os heróis pulam para a luta. O gerente remove a luz do Coliseu e solta suas feras para a batalha. Um leão salamandra quimera de 3 cabeças vai enfrentar o herói, a capirota e a santa. Um monstro solta uma baforada flamejante, mas a capirota voa e corta o ataque. O protagonista salva alguma coisa e os heróis dizem que a quimera tá por volta do nível 80. Sabendo disso, o Seiji parte pro ataque e voando ele desvia das bolas de fogo da quimera, até que ele sem querer desvia um ataque em direção à santa. Por sorte, a capeta consegue salvar ela antes da explosão e fala pra santa não ficar parada no meio do campo de batalha, que é pra ela ficar se movimentando. Seiji começa a aproveitar as brechas dos ataques de fogo para usar o seu soco divino do herói, e assim ele consegue vencer o monstro. A Seika ela corre para curar o dano que o herói tomou com o monstro caindo em cima dele depois do soco divino. A capeta diz pro grupo aumentar os pontos de defesa depois que eles uparam vencendo o monstro. E nessa hora o Seiji percebe que a capiroto pode ver os status deles ali. Mas antes que pudessem se impressionar, outras feras surgem e elas estão por volta do nível 200. O protagonista, antes de ir procurar o gerente, solta um debuff nas criaturas para facilitar o seu grupo. Adentrando a caverna, o gerente está animado demais vendo as lutas e liberando as feras mágicas e tá louco para poder purificar
atacar os heróis. Nessa hora o protagonista se aproxima e defende um ataque rápido dele. O gerente solta vários ataques enquanto tá segurando uma faca, e ele é bem rápido, só que o protagonista é 1 milhão de vezes mais poderoso. Eles estão na sala onde as esferas mágicas são criadas. O gerente tenta outro golpe surpresa, mas de novo não tem efeito. O protagonista insiste que o gerente se renda e mude de vida e pare de perseguir essa ideia radical de matar todos os ricos. O gerente se gaba falando que ele tem um nível maior que 500 e que nenhum exército seria capaz de parar ele. O protagonista dá um murro nele para mostrar quem é que manda naquele lugar e o gerente sai voando igual bosta. Os heróis estão enfrentando a última fera mágica. Seika retira o dano que o Sage levou e diz para eles unirem forças para poder ganhar. O gerente, chamando o protagonista de porco, não quer negociar uma rendição, mesmo depois de sentir que é mais fraco. E como seu poder é menor, ele tenta apelar para magia e invoca um olho alado de nível 9999. É a obra-prima dele. É o deus para quem ele orava naquela estátua. E usando o poder de cura que ele roubou, achando que o protagonista usou todos os pontos que ele tinha para força física, ele supõe que o protagonista não tem poder mágico e pergunta o que vai acontecer quando ele tomar um golpe mágico do deus dele, da estátua. O gerente manda o monstro atacar com o choque do trovão de Deus. O protagonista revida, congelando todo o local, e com um simples corte parte o deus olho ao meio. O gerente diz que o choque do trovão é o segundo poder mais forte que existe, e o protagonista fala que cancelou usando o golpe de gelo mais poderoso que existe. O gerente fica intrigado, afinal, como um lutador épico consegue usar magia? Ele não deveria saber usar magia. E nessa hora o protagonista revela que o seu verdadeiro título é Deus Absoluto. Ele ser um lutador épico é apenas uma classe, uma denominação que o grupo deu pra ele, e por conta disso que ele não foi pego na habilidade de mentira do gerente. O gerente está ali conferindo tudo que ele está falando para tentar captar alguma mentira. Nesse momento o protagonista revela o seu poder. Ele fala que tem mais de 1 trilhão de pontos em cada um dos status, e o gerente não aceita que um porco seja um deus absoluto. E ignorando tudo que ele viu, ele parte o seu último ataque. Só que nesse momento uma lança atravessa o seu corpo. Uma humana desce voando de um vórtice espacial e diz que não era pro protagonista ter mexido com um funcionário dela, que ele era um funcionário raro que conseguia criar quimeras. O gerente o tempo todo trabalhava para essa mulher. Ele roubou o poder de criar quimeras para entregar para essa mulher as 4 feras sagradas. O gerente, à beira da morte, pergunta se a deusa vai mentir para ele também, e pergunta se ele não é único. Só que antes de ouvirem a resposta, o gerente já partiu. A garota começa a querer conversar com o protagonista. Ela tá curiosa por ele também se autodominar, um deus absoluto. Só que ele fala pra garota manter distância. Só que ela insiste ainda querendo conversar. Enquanto o protagonista tá assustado de ter achado alguém mais poderoso que ele, e pra piorar tudo é uma mulher cujo contato físico daria muito dano nele, é simplesmente o pior inimigo possível pra ele. A garota revela que ela e o ex-gerente do cassino são da mesma organização, Orgnons Spear, uma aliança para pessoas reencarnadas, principalmente para pessoas que não conseguiram virar cidadãos normais nesse novo mundo. E para manter a ordem desse novo mundo, essa organização foi fundada com pessoas deslocadas. Para manter a ordem, porque para manter a ordem nesse mundo é preciso que o submundo consiga governar as coisas por baixo dos panos. E não foi essa garota que fundou. Afinal, ela não daria um nome tão sem graça quanto esse. Ela convida o protagonista para entrar nessa organização. Afinal, ele também é um deles. A garota pergunta pro protagonista se ele jogou a beleza no mínimo. Ela para um pouco, pensa mais um pouco e questiona, falando que não foi só a beleza que foi no mínimo. Que para conseguir o título de Deus Absoluto, ele teria que ter sacrificado mais alguma coisa. Algum dos 3 desejos básicos. E ela chuta ser o desejo sexual e acaba acertando em cheio. Mas o protagonista, ele não confirma as afirmações dela. A garota diz estar sozinha no mundo, porque ninguém é pária para ela. E como
como o Shigeru sacrificou alguma coisa igual a ela, devia saber como ela se sente. Por isso quer formar uma amizade com ele e quer trazer ele para a organização. Só que o protagonista pensa que não pode confiar nela de forma alguma, mas acaba aceitando eles serem amigos. E de novo ele recusa entrar para a organização, porque ele já tem uma missão, que é guiar o seu grupo de amigos nesse mundo. E nessa hora a garota diz que ele não é um deus de verdade, que vai virar um obstáculo na vida dele, porque o objetivo dele é bem bom e ele não quis se juntar a ela, né? O gerente ele ainda se mostra vivo, ele tá se curando dizendo que a garota mentiu pra ele, e nessa hora ele faz a maior burrice, ele tenta roubar o poder dessa deusa suprema, só que nisso ele acaba sendo completamente obliterado. E depois disso, essa garota, deusa absoluta suprema, ela sai entrando em outro vórtice espacial, e a última coisa que ela revela é seu nome, que é Karina. O protagonista começa o episódio destruindo o Coliseu e a gente já pula para a abertura direto, essa cena rápida. A gente retorna com um grupo apreciando um banquete pós-vitória e junto com o banquete tem uma gorda recompensa por eles terem livrado a cidade daquele mal. E essa gorda recompensa o Seiji quase rejeitou porque ele não fez a ação de livrar a cidade do mal pelo dinheiro. O Shigeru ele contou que o deslizamento acabou com o gerente, ou seja, ele omitiu a existência daquela deusa suprema nesse mundo. E ele também ainda não contou sobre a organização que ela participa. Por outro lado, a Seika está preocupada em como vai torrar essa grana. Ela quer usar o capital para fortificar seu grupo. Afinal, o dinheiro veio dos esforços de todos eles, mesmo ninguém sabendo quem eram os heróis ali, né? Eles fazem o brinde da vitória no banquete e no dia seguinte, o Shigeru conta pro Seiji sobre a organização Ordnung Spears, com os membros reencarnados que não conseguiram virar pessoas normais nesse mundo e que controlam todo o submundo desse Isekai e não ligam para vidas humanas. E como o Seiji estava a caminho para virar o rei herói, essa organização vai ficar no caminho com certeza. Shigeru mostra a bandeira da organização e antes de pensarem em como poderiam usar ela, o garçom do ex-cassino entra na conversa para falar com o Seiji. E a coisa que o protagonista resgatou no episódio passado era o cliente do cassino, que parecia o chefe dele. Não sei se você vai lembrar. E esse cara tá precisando de uma escolta e pediu pro grupo do Seiji fazer isso. E pelo nome do cliente, tem grandes chances de ser sim o antigo chefe do Shigeru. E tudo que o protagonista quer é que ele não seja reconhecido nessa missão. O chefe ele cumprimenta o Seiji com muita energia e dá uma paparicada na Seika. Eles entram na carruagem e partem pro destino. E de longe, a Karina tá vigiando o grupo. Pela noite, eles já chegam na mansão do chefe, que preparou outro grande banquete de agradecimento. O chefe ele tá bebendo muito e uma das suas empregadas tem poder de cura que limpa o seu organismo para ele poder beber mais. O grupo todo ali tá degustando a refeição. O chefe responde o Seiji que não sabe nada sobre a bandeira que ele tinha mostrado, mas que talvez algum funcionário da sua fábrica saiba, e diz que vai levar eles lá no dia seguinte. O grupo se recolhe para dormir e nos quartos enormes da mansão as meninas ficam doidas para experimentar os vestidos que tem. Nessa hora o anime faz um leve bait, que você goste ou não sempre acaba aparecendo. Enquanto a Reese tá ali, né, na dela. O dia vira e o grupo tá na fábrica. O funcionário-chefe mostra todo o processo de criação de armas da fábrica e demonstra algumas facas ali pro grupo. Logo depois de ver as facas, a Seika corre para comprar uma. E nessa hora o funcionário fala sobre a bandeira que ele mostrou, que algumas pessoas com mantos parecidos com a da bandeira encomendaram cerca de 1000 lanças ali para a fábrica. E depois de entregar a encomenda, as pessoas que pediram sumiram completamente. E ele reconheceu a bandeira porque é similar ao manto que eles usavam, mas quando questionado sobre o nome, esse funcionário não o conhecia. Nesse momento, a Reese chega desesperada no local falando que a Seika estava quase sendo contratada como uma vendedora da loja ali. De volta à mansão, Seiji chama o Shigeru para conversar sério. Ele revela que quer abrir uma empresa, pensando ali no grupo deles. Primeiro, que seria difícil transportar todo o dinheiro que eles têm, e segundo, que eles precisam conhecer melhor essa organização inimiga. E para combater essa organização, Seiji quer criar uma empresa para essas pessoas reencarnadas que não têm lugar no novo mundo. Shigeru diz ser veementemente contra essa ideia, por causa dos altos riscos dos detalhes especiais das pessoas. Só que o Seiji ele sabe disso, mas ainda assim ele quer ajudar as pessoas, da mesma forma como foi com a garota que caçava as meninas bonitas.
Shigeru ainda é contra e reforça o porquê. O detalhe especial do Seiji diz que ele nunca pode trair seus companheiros, e se algum traidor vir a virar amigo dele, ele não vai poder fazer nada. Shigeru então revela o objetivo dele, que é transformar o Seiji num rei. E como ele foi chefe de uma grande empresa, teoricamente, ele consegue também gerir um reino. E para isso ele precisaria criar aliados confiáveis, e esses aliados que guiariam as coisas, enquanto o Seiji ele governaria um pouco mais distante, para a própria aba de descrição dele não atrapalhar ele mesmo. Seiji diz que pode começar isso como empresa, e já contrata o protagonista como um funcionário fundador, porque ele sim é um aliado em quem o Seiji confia. E nessa hora o Shigeru revela o seu problema de perder dinheiro, e por causa disso ele não poderia aceitar o cargo e pelo fato de não ser adequado ali para a empresa. Mas é justamente pelo Shigeru ter revelado isso, e juntamente por não querer prejudicar ninguém, que o Seiji quer ele na empresa. E por conta disso, o protagonista acaba aceitando. Pela manhã, eles contam o plano às garotas, que também se alinham à empresa. Seika faz a pergunta de prova: qual o nome da empresa? O Seiji, muito animado, responde: Paixão em Chamas S.A. Shigeru e a Rize odeiam o nome, mas a Seika adora. Depois disso, o grupo se despede do dono da mansão e retornam para Valéria. E por um mês eles preparam a fundação da empresa. Seiji nomeou um presidente, e é aquele figurante que passou as informações sobre o cassino. E o garçom loiro, que como ele vai ser relevante, ele vai ter um nome, né, que vai ser Kate. Ele também foi contratado. A empresa, ela vai atuar na área de agenciamento e trabalhos temporários. E a intenção é mostrar e guiar uma vida digna para os reencarnados que sofrem com seus detalhes especiais. Mas não é só isso, eles têm um objetivo secreto, que é obter informações sobre a organização Ognum Spears. O protagonista ainda não contou sobre a Karina, e no momento ele está treinando a Seika para gerenciar a empresa ali com ele. O Seiji fica fazendo a seleção dos candidatos e a Rize fica analisando as janelas especiais das pessoas para coletar informações. Com pouco tempo se passando, a empresa rapidamente engrenou nos serviços e está ajudando várias pessoas. Até que no dia chega a última candidata, e é uma garota muito bonita. O Shigeru fica encolhido de medo, e o que ela vai fazer vai ficar para o próximo episódio, que para você não perder, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo para apoiar os recaps desse anime aqui. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo recap, valeu!